Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, eu, professor Ardiles, conversando sobre pesquisa científica. O tema de hoje é conforme eu tinha mencionado na dica de pesquisa lá no YouTube, é sobre uma plataforma chamada Periódicos CAPS, certo? Então hoje vamos conversar a respeito dela e todas as funcionalidades que ela propicia para vocês estudantes, especialmente estudantes de graduação. Vamos para a tela do computador que será mais útil. O portal do Periódico CAPS, conforme está mencionado. O endereço está aqui, ó, periódicos.caps.gov.br, tá? O que ele proporciona para a gente, tá? Ele proporciona buscas por assunto, por periódico, por livro ou por base, que seria os bancos de dados, tá? Se você quer fazer uma pesquisa bem mais objetiva na sua área, você pode vir aqui, base, busca por área de conhecimento, coloca aqui a área específica da sua graduação ou do seu mestrado, doutorado, e marca aqui, por exemplo, engenharia civil. Aí dá OK. Que aparece os bancos de dados disponíveis para você consultar. Pode ver que aqui tem muitas faculdades que eles oferecem as dissertações e as teses dos seus mestres e doutores para consulta, certo? É um dos meios de você pesquisar, mas o meio mais interessante é exatamente aqui, por busca assunto, certo? Vou utilizar aqui um tema que está muito em voga e que é meio um coringa para todas as áreas da ciência, tá? O que acontece? Eu mandei ele procurar, ele me conseguiu 9.926 referências bibliográficas. Primeiramente, ele mostra aqui do lado um conjunto de fatores que servem para você aumentar o filtro e tornar a sua pesquisa mais objetiva. Por exemplo, se você só quer olhar artigos, você vai e clica aqui. Se quiser só livros, você vai e clica aqui. Se você está procurando um autor específico, você pode olhar aqui, vou pedir aqui, ó, mais opções. Porventura seja esse o autor. Você marca, dá o continuar e vai aparecer naquela lista só livros de autoria dele. Continuando aqui, você pode fazer um filtro também por data, por ano. Por exemplo, aqui, como foi uma pesquisa geral, ele encontrou artigos desde 69 até 1919. Você pode puxar para cá, isso, por exemplo, 2015 a 2019. Aí você clica aqui em refinar e novamente vai aparecer aqui só com esse intervalo. Outra possibilidade também de você refinar é, por exemplo, aqui no idioma. Suponhamos que você tenha dificuldade com línguas estrangeiras e você pode pedir para aparecer só idiomas em português. Ao contrário, senso, no sentido oposto. Suponhamos que você
perceba a necessidade de ter um artigo em língua inglesa, ou em espanhol, ou em francês, ou em qualquer outra língua. Você vai e marca aqui em inglês e só vai aparecer aqui idiomas na língua que você escolher, tá? Essa parte aqui, repetindo, são meios para você filtrar ainda mais a sua pesquisa. Vamos especificamente aqui para o resultado da pesquisa, certo? O que ele menciona? Ele menciona o título do artigo, os autores, no caso aqui são dois, o periódico, aí ano, volume, número, intervalo de páginas, que é todas aquelas informações para você formular a sua referência bibliográfica no padrão ABNT. E ele oferece também aqui um resumo do artigo, para que você não tenha que ir no artigo, não, você já faz uma análise prévia aqui para saber se é realmente o que interessa ou não. Se lhe interessar, se for algo do seu interesse, você vai analisar esse aspecto aqui, ó, se ele está ou não disponível. Se ele estiver disponível, você vai aqui, eu sempre costumo abrir em outra aba, certo? E tá aqui, por exemplo, sustentabilidade de construções, autor, e aqui texto completo. Você clica, você entra no periódico onde ela está publicada e o periódico lhe oferece o artigo em PDF com plena autorização para você baixar o artigo, certo? Vamos só utilizar um outro exemplo, tá? Vamos aqui para o segundo. Você olhou, analisou novamente o resumo, achou conveniente, olha se está disponível. Se tiver disponível, eu costumo abrir uma nova aba. Aqui, indicadores de sustentabilidade. Você pede o texto completo. Tá? Aqui é da Cielo, que é um banco de dados bastante conhecido e que, se você não sabe o que é, busca informação. E aí você vai aqui, PDF em português. E aqui você tem, como no caso anterior, todo o artigo conforme é publicado na versão impressa, certo? Isso faz qual a utilidade da ferramenta? É ampliar drasticamente a sua possibilidade de pesquisa. Em alguns casos, a bibliografia da sua faculdade pode ser muito restrita às disciplinas de graduação. E o que acaba lhe tolhendo, acaba lhe tomando um pouco de liberdade em temas assim fora do usual. O que essa plataforma faz? Ela supre essa demanda. Aí você vai, a sugestão que eu dou, você cataloga uma lista de temas que você vai utilizar
tanto no primeiro capítulo, capítulo, quanto no segundo, quanto no terceiro, e vai jogando aqui palavras-chave e vai fazendo o filtro pelos resumos. Se o resumo for interessante, você vai e baixa, e assim você consegue referências bibliográficas para a sua pesquisa sem sequer sair de casa, sem sequer sair da frente do seu computador, de uma forma absolutamente prática e sem grandes dificuldades. Então, pessoal, essa é a plataforma chamada Periódicos CAPS. Uma coisa muito importante que eu ia me esquecendo. Dependendo da sua faculdade ou da sua universidade, é capaz de você ter acesso a referências bibliográficas além do que é disposto aqui. Por quê? Porque, por exemplo, quando você entra de forma normal, vamos dar aqui periódico CAPS, ele vai avisar que o seu IP não foi reconhecido. Isso por quê? Porque no caso aqui do meu computador, eu não estou com acesso remoto de vínculo com uma determinada universidade que tenha acesso a esse banco de dados extra do periódico CAPS. Se informe para saber se a sua faculdade permite o acesso remoto ao periódico CAPS, e caso ele permita, você vai fazer o acesso remoto da sua universidade, e ao entrar no periódico CAPS, ele não vai dar essa mensagem que eu acabei de tirar, e aqui onde tem acesso livre vai ter o nome da sua universidade por completo. E você vai ter acesso a um banco de dados extra que é proporcionado pelo periódicos CAPS, certo? Caso sua universidade proporcione esse acesso extra à plataforma, entre por ela que você ganha ainda mais possibilidades de encontrar referências bibliográficas. Caso a sua universidade não proporcione, consulte aqui, que principalmente para alunos de graduação já vai conseguir bastante material para a sua monografia ou o seu trabalho de iniciação científica, tá certo? A dica de hoje então é essa: periódico CAPS. Abraço a todos e até o próximo vídeo.